A White Star Line, formalmente, Oceanic Steam Navigation Company, foi uma das companhias de navegação britânicas mais proeminentes e famosas do mundo, conhecida por seus luxuosos transatlânticos e por sua rivalidade histórica com a Cunard Line. A companhia foi fundada em 1845, inicialmente focada no transporte de imigrantes e mercadorias entre a Inglaterra e a Austrália. No entanto, sua fase mais famosa começou após ser comprada por Thomas Henry Ismay em 1868. Thomas Ismay e, posteriormente, seu filho, J. Bruce Ismay, resgatou a empresa da falência e mudou seu foco para a rota do Atlântico Norte. Para isso, estabeleceu uma parceria crucial com o estaleiro Harland e Wolff, em Belfast, para construir todos os seus novos navios em ferro e aço. A White Star Line abandonou a corrida pela velocidade, dominada pela Cunard Line com navios como o Lusitania e o Mauretania. Em vez disso, a White Star optou pela estratégia de construir os maiores, mais luxuosos e mais estáveis navios do mundo, priorizando o conforto e a elegância. A iniciativa de construir o trio de navios da classe Olympic, o RMS Olympic, o RMS Titanic e o HMHS Britannic, foi uma manobra estratégica audaciosa da White Star Line para dominar as rotas transatlânticas no início do século XX. No início dos anos 1900, a competição no transporte marítimo de luxo no Atlântico Norte era intensa. A principal rival da White Star Line, a Cunard Line, havia lançado os navios RMS Lusitania e RMS Mauretania, que ganharam o prestigiado prêmio do Blue Ribbon por serem os mais rápidos do mundo. Em vez de competir pela velocidade, que exigia mais combustível e menos espaço de carga, o presidente da White Star Line, J. Bruce Ismay, e o presidente do estaleiro Harland e Wolff, William Peary, decidiram mudar o foco. A prioridade se tornou o luxo, conforto, opulência e tamanho sem precedentes, com o objetivo de oferecer aos passageiros a experiência mais estável, luxuosa e praticamente inafundável do mundo, garantindo que a elite preferisse viajar com eles. Assim, nasceu o projeto da classe Olympic, 3 navios quase idênticos, projetados para serem os maiores em comprimento e tonelagem bruta do mundo na época. O RMS Olympic foi o primeiro e o mais longevo dos 3 navios irmãos da classe Olympic. Sua construção começou em dezembro de 1908 nos estaleiros Harland and Wolff, em Belfast, sendo lançado ao mar em 20 de outubro de 1910. Realizou sua viagem inaugural em 14 de junho de 1911. Em setembro de 1911, colidiu com o cruzador britânico HMS Hawke, sofrendo danos significativos que exigiram reparos e atrasaram a estreia do seu irmão, Titanic. Depois do naufrágio de seu irmão em abril de 1912, o Olympic passou por extensas modificações de segurança, incluindo o aumento da altura de seus anteparos estanques e a adição de mais botes salva-vidas. O navio foi requisitado pela Marinha Real Britânica para servir como transporte de tropas, pintado com um esquema de camuflagem. Durante esse período, ficou conhecido pelo apelido de Old Reliable, velho confiável, por sua resiliência. Em maio de 1918, ele conseguiu atingir e afundar um submarino alemão, o único navio mercante a fazê-lo na Primeira Guerra Mundial. Voltou ao serviço comercial em 1920. Continuou a operar com sucesso ao longo da década de 1920 e início de 1930. Seu último grande incidente ocorreu em 1934, quando colidiu com um navio farol perto de Nantucket. Foi vendido para sucata e desmontado entre 1936 e 1937, encerrando uma notável carreira de 24 anos. Muitos de seus belos interiores foram leiloados e preservados. O RMS Titanic foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911, sendo o maior navio em serviço e aclamado como inafundável devido às suas características de segurança avançadas, como 16 compartimentos estanques. O Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos, em 10 de abril de 1912, sob o comando do capitão Edward Smith. A bordo estavam mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes, muitos dos quais eram da alta sociedade. Na noite de 14 de abril de 1912, por volta das 23h40, o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. O impacto causou vazamento de água em 6 dos seus 16 compartimentos estanques, selando o destino do navio,
já que ele só poderia flutuar com no máximo 4 compartimentos inundados. O navio afundou 2 horas e 40 minutos depois, às 2 horas e 20 da madrugada de 15 de abril de 1912. A tragédia foi agravada pela falta de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, embora o número atendesse às regulamentações da época, e pela desorganização inicial na evacuação. Mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas, tornando um dos piores desastres marítimos em tempos de paz. Apenas cerca de 705 pessoas sobreviveram, sendo resgatadas pelo navio RMS Carpathia. A construção do HMHS Britannic começou em novembro de 1911. Após o naufrágio do Titanic em 1912, seu projeto foi imediatamente modificado para ser o mais seguro, assim como ocorreu com o Olympic. Antes de ser concluído para o serviço comercial, o navio foi requisitado pela Marinha Real Britânica em 1915 para ser convertido em um navio-hospital durante a Primeira Guerra Mundial. Recebeu o prefixo HMHS, His Majesty's Hospital Ship ou Navio-Hospital de Sua Majestade, em português, e foi pintado de branco com uma faixa verde e grandes cruzes vermelhas, indicando seu status de navio hospitalar, protegido sob a Convenção de Haia. O Britannic serviu principalmente no Mediterrâneo, transportando soldados feridos entre a Grã-Bretanha e a região de Dardanelos, na Turquia. Ele tinha capacidade para mais de 3.000 pacientes e fez 5 viagens bem-sucedidas. Em sua 6ª viagem, na manhã de 21 de novembro de 1916, o Britannic atingiu uma mina naval alemã enquanto passava pelo canal de Queia, no mar Egeu. A explosão causou sérios danos ao casco. Apesar das melhorias de segurança, o navio afundou rapidamente, em apenas 55 minutos. O naufrágio foi acelerado pela abertura de algumas janelas por enfermeiras para ventilação, que permitiu a entrada de água após a inclinação do navio, e pela força total de suas turbinas em funcionamento no início da evacuação. No entanto, devido ao seu status de navio-hospital, a hora do dia e a relativa rapidez da operação de resgate, e por estar em águas mais quentes, a tragédia resultou em um número muito menor de vítimas em comparação com o Titanic. Das 1.066 pessoas a bordo, 30 não escaparam com vida. O naufrágio do Titanic causou um golpe devastador na reputação da empresa, que vendia o navio como inafundável. A empresa enfrentou processos judiciais e teve sua imagem pública severamente abalada. A guerra levou à perda de vários navios da frota, como o próprio Britannic. Embora o governo britânico tenha compensado a empresa pelas perdas na guerra, os anos de conflito foram difíceis. A crise financeira global de 1929 reduziu drasticamente a demanda por viagens transatlânticas de luxo, afetando gravemente as finanças da White Star Line. Em sérias dificuldades financeiras, foi forçada pelo governo britânico a se fundir com sua principal arquirrival, a Cunard Line, em 1934, formando assim uma nova empresa, Cunard White Star Line, que operou até 1949, quando a Cunard comprou a participação restante da White Star e reassumiu o nome original, encerrando oficialmente a história da White Star Line. O último navio remanescente da White Star Line foi o MV Britannic, um navio posterior, de 1930, que foi desmantelado em 1960. No entanto, um pequeno navio auxiliar da White Star Line, o SS Nomadic, que foi lançado em 1911 e usado para transportar passageiros em Cherbourg para o Titanic e outros navios, sobreviveu e hoje é um navio-museu em Belfast. A White Star Line foi uma pioneira no quesito luxo e conforto em viagens marítimas, mas também marcou a história com seus desastres. Mas mesmo nos seus piores momentos, a empresa teve sua importância na história naval, já que os códigos de segurança foram revistas e alteradas após os incidentes. Em suma, o legado da White Star Line é o de uma empresa que buscou a perfeição no design de navios de luxo e, em sua maior tragédia, forçou o mundo a priorizar a segurança no mar, deixando um marco indelével na história da navegação e na cultura global.